Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da nossa série de partidas de 10 minutos, a série de speedrun aqui no chess.com, subindo o rating desde os 400 até os 2.200. Hoje vamos jogar aí na faixa dos 1.600, se você está aí próximo a essa faixa de rating, fica bem ligado que vamos começar aqui a nossa primeira partida jogando de pretas. E vamos enfrentar aí o lance E4 do meu adversário, vamos jogar com E5, cavalo C6, e veio a abertura Ruy Lopes, também conhecida como espanhola. É uma abertura mais jogada contra E5, junto com a italiana, que hoje a italiana é muito popular também. As duas são as mais jogadas. E agora veio o bispo por C6, jogando a variante das trocas. Eu vou tomar com o peão de D. Tomar em E5 não é bom, porque eu tenho um dama D4, então ele jogou rocando. E agora eu vou jogar bispo G4, cravando o cavalo de F3. Essa é uma variante bem agressiva contra a variante das trocas, que eu posso jogar essa ideia de H5, assim sacrificando esse bispo. Tomar em G4 é um suicídio dele, ele não pode tomar, senão abre a coluna H. E minha dama ela já está entrando no ataque, então ele jogou cavalo C3 e agora eu vou jogar dama F6, aumentando a pressão em cima desse cavalo de F3, o cavalo cravado. O que eu quero é que em algum momento ele tome em G4, se ele tomar em G4 vai abrir a coluna H, e aí meu ataque é muito forte nessa coluna. Bom, agora ele fez D3, se eu jogar cavalo E7, bispo G5, posso jogar um bispo F3 e depois bispo D1, né? Então vamos jogar cavalo E7. A minha ideia é poder manobrar esse cavalo para G6 e H4. Não sei se vai ser possível fazer tudo isso, se eu conseguir chegar lá é um sonho, mas não sei se vai dar tempo. Agora, se eu jogar bispo F3, bispo F6, bispo D1, bispo E7, bispo C2, bispo F8, torre F8, tá caindo o peão de D3. E eu ganho 2 peões nessa brincadeira. Então vamos jogar bispo por F3, bispo por D1, e agora bispo por C2. E aí, no final das contas, ele vai acabar tendo que tomar em F8. Eu posso tomar de torre, por exemplo. E o meu bispo ele tá voltando, porque não tem como ele defender o peão de D3. Eu vou jogar bispo por D3. E, bom, meu bispo tem umas casas ali ainda para escapar. E o resultado é que eu fico com 2 peões a mais na brincadeira. Vamos jogar a torre para F8. E agora ele tá pensando, caramba, me entregou a qualidade. Vamos tomar essa torre, rocar grande. E aí, basicamente, acabou a partida, porque agora eu vou dobrar as torres na coluna D, ganhar esse peão de D3, que o peão está atrasado. Posso até tomar em F4, torre D8, e na sequência cai o peão de D3. Meu adversário jogou muito rápido essa partida, ele acabou cometendo algumas capivaradas aí, e acabou custando caro ali para ele, né? Tudo começou com o bispo G5. É que essa variante, esse bispo G4 e H5, especialmente para o cara que não conhece, ela é complicada de se jogar. Ela é bem complicada, porque o cara tem que lidar com aquela cravada, né? Aquele bispo G4, o que fazer com aquilo. Nem sempre é fácil reagir contra essa cravada. Vamos ver aqui na revisão da partida tudo o que aconteceu. Então tá carregando aqui para ver. Bom, vejamos aí a precisão. Foi então 87,4 de precisão para o meu adversário, 98,7 para mim. Então foi bem precisa aí a partida. Jogamos então com o bispo G4. Essa que é a ideia-chave, essa cravada. Essa cravada ela é muito perigosa para o branco. Ele tem que saber como reagir, certo? Senão eu vou aumentando a pressão em cima do cavalo de F3 e a posição vai ficando cada vez mais difícil de jogar. A minha ideia era trazer mais uma peça, porque sempre que o seu adversário está com uma peça cravada, o objetivo é você tentar levar mais peças para atacar essa peça cravada. Jogando aí um cavalo E7, cavalo G6, cavalo H4. Aqui ele deu como um lance brilhante tomar. Aqui a ideia é que se tomar em G4 eu tomo de H. E aí imagina que ele joga cavalo E1, ele tá tomando mate já nessa posição com dama H4 e dama H1. Então simples assim, essa que é a ideia do sacrifício. Joguei cavalo E7, e aí veio um lance que interroga, esse lance já perde um peão. E aquele negócio que você já sabe, uma capivarada nunca vem sozinho, o erro nunca vem sozinho. Se ele errou uma vez, ele já vai errar na sequência e ele pendura a qualidade. E
e aí facilitou muito a vida aí para converter a vantagem. Vamos lá para nossa próxima partida, vou colocar para jogar já. Então, de novo de pretas, de novo jogando de pretas, agora jogando contra o peão dama. Vamos jogar um cavalo F6 e G6, ainda sem definir nada. Bom, ele veio com C4. Vamos jogar bispo G7. Olha só, aqui eu vou jogar a minha defesa favorita contra o peão dama, que também é a favorita do Fischer, Kasparov, tem muitos jogadores que têm ela como favorita, que é a defesa Grunfeld. A defesa Grunfeld, ela é uma das melhores defesas que existe contra o peão dama. Ela, além de ser muito dinâmica, ela também tem vários temas posicionais. É uma variante realmente muito interessante de se jogar. A ideia da Grunfeld é ceder o centro para depois começar a golpear esse centro, aproveitando principalmente do bispo de G7, que vai pressionar o peão de D4, vai pressionar esse centro. Mas aqui o meu adversário ele jogou sacrificando material, jogou sacrificando o meu peão de C4. O objetivo dele provavelmente é ficar com o centro, então vai jogar roque, E4, mas está jogando tímido demais aqui com E3, hein? Se eu jogar agora com C5, aqui ele já vai ficar pior nessa posição. A Grunfeld, ela tem esse detalhe que ela leva para posições que muitas vezes o jogador de peão-dama ele se sente desconfortável. Porque o jogador de peão-dama, na grande maioria das vezes, ele quer um jogo que não tenha tanto contato assim entre as peças, ele quer um jogo mais lento. E a Grunfeld, ela vai na contramão disso, porque a Grunfeld ela já leva para posições com muito contato entre as peças, muito dinamismo, e o jogador de peão-dama não gosta muito disso, na grande maioria das vezes. Bom, vamos jogar agora um cavalo C6. Se jogar dama por C4, eu vou tomar em D4 mesmo. E, bom, depois das trocas, vai surgir um peão isolado aqui em D4. Se ele trocar as damas, beleza, também peão isolado. E agora como que eu posso explorar isso? Bispo E6 é o mais natural, bispo E6 e cavalo D5. Vou jogar bispo E6, simplesmente desenvolvendo, ganhando um tempo em cima da dama. Se jogar D5, eu tenho um torre C8. Ele faz dama B4. E agora, se cavalo D5, dama B7, torre B8. Estou pensando em alternativas dinâmicas para reagir contra esse dama B4. Tentando aproveitar que o rei dele ainda está no centro. Eu posso aproveitar isso, hein? O cavalo D5 dama por B7. Aqui que está o ponto, porque ele está com as ameaças de tomar em D5 já. Jogar torre B8, dama A7. Tô sacrificando bastante material nessa brincadeira. Não sei se precisa fazer isso. Se eu jogar A5, dama B7, torre B8. Ele vai... Tem o seu interesse esse lance até. Vou jogar A5. A5 para ele tomar em B7. Quando tomar em B7, torre B8. Porque não tem uma casa tão boa assim para levar essa dama. E pode estar caindo o peão de D4 em muitas posições. Ele nem tomou, mas aí ele vai ficar muito mal nisso, não vai? Porque agora eu jogo torre C8. Eu vou colocando minhas peças em jogo. Então, se a cada lance eu conseguir ganhar um tempo em cima dessa dama, tá um sonho a posição. Bom, bispo C4 já é um lance para não deixar ele rocar. Tomar em D4 permite o roque, só que tem bispo C4. Vou tomar em D4 direto, porque se ele rocar eu faço bispo C4, e aí eu já ganho qualidade. E aí, se ele tomar em B7, ele jogou bispo E3. Dama B4 é um lance que, se trocar, tá vendo um torre C2. Dama B4 é uma alternativa, pode ser interessante. E se ele rocar? Se ele rocar, eu tomo, bispo C4. Vamos lá, vou jogar dama B4.
Eu quero muito jogar o bispo para C4, porque assim ele não consegue rocar mais. Essa seria a principal ideia na posição. E agora, bom, cavalo G4, ameaça o bispo de E3, ameaça torre por C3, às vezes até mesmo bispo por C3 pode ser uma ameaça. E é isso, a posição está muito aberta e o rei no centro vai dar problemas aí para ele. Então, ó, se você quer uma alternativa dinâmica contra o peão dama, a defesa Grunfeld ela é perfeita nesse sentido, viu? Um detalhe dela é que ela é muito teórica. Então, se você vai jogar a Grunfeld, você tem que saber bem a teoria dela. Então, tem posições que a teoria vai bem longe. Vamos tomar agora em E3. Tá caindo em B2. Tomo com cheque. Eu volto com cheque. Toma agora em A2. Bom, e temos aí par de bispos, 2 peões a mais, peão passado. Vamos já avançar esse peão. É que talvez meu bispo não volte depois. Eu vou jogar um torre D8. Porque se ele tirar o cavalo de E3, eu volto o bispo para C4 com cheque. Essa que é a minha ideia. E aí depois eu posso pensar se eu vou jogar B3 ou não. É que ele tá com ameaça de cavalo E7. Se eu jogar rei F8, ele vai tomar em C3, BC3. E... bom, pode ser. Outra opção é tomar em D5 mesmo. O bispo toma E6. Bispo de cores opostas. Tá, eu vou jogar... ah, é que rei F8 ainda tem cavalo B6. Tá, então vou tomar em D5, jogar o mais simples. E6 agora. Ataco esse bispo. Bom, bispo de cores opostas, mas eu tenho 2 peões a mais. Então, tese é para ganhar mais ou menos tranquilo isso. Vou jogar um rei G7. E ele pode tentar trocar tudo. Torre D8, torre toma, torre D1. E aí, será que ganha esse final? 2 peões a mais no bispo de cores opostas? Provavelmente ganha por conta desse peão passado, mas eu acredito que é ainda mais fácil de ganhar a posição se eu conseguir manter uma das torres. Por exemplo, toma em D8, toma, torre D1, e aí eu jogo um torre A8. Bom, vou jogar bispo F6, ameacei torre C3, na cara de pau, ganhando aí o bispo de B3. E eu imagino que ele vai trocar, torre D1. E aí eu jogo torre C8 com essa ideia de torre C3. Se bem que com a torre em D1, ele vai ter ainda um torre D3 para se defender. É, ele ainda criou uma resistência aí por conta do bicho de cores opostas. Vamos tomar. E agora vai vir o torre D1. Esse lance ele é mais ou menos forçado para ele continuar lutando aí na posição. Jogou torre B1. Vamos dar um cheque. Na dúvida, dá um cheque, né? F5 não sei se é o momento, porque eu estou abrindo consideravelmente aí o meu rei. Vou jogar bispo F6, bispo C3 primeiro. Eu crio uma ameaça de torre D2, invadindo a sétima. E aí, de repente, eu começo a pressionar esses peões na ala do rei. E eu deixo a opção de jogar um F5 em algum momento. Ó, agora ele foi para a troca das torres. Vamos lá, vou jogar a torre A8. Ele pode tentar invadir a sétima para ameaçar um bispo por E6. A minha ideia é chegar com a torre em A3, né? E rei F6, G4 agora. Vou jogar rei F8, então. E tô querendo jogar assim, com torre A3. Quando o bispo sair, eu tentar avançar o peão de B. Vamos lá, vamos jogar o torre A3. E não é tão fácil ainda de passar, hein? Jogar a torre A1. Tentar ir lá do outro lado, já que ele está com as peças passivas aqui na defesa desse peão passado de B, vou tentar ir do outro lado. Por exemplo, torre H1. Aí rei G2, ele piora o rei. Agora eu volto a torre para D1. Porque eu posso ter um torre D2 pegando a sétima. Vou jogar um torre D4 primeiro. Bom, parece que eu estou só passando a vez. E não só parece, como eu estou passando a vez.
Não, mas a verdade é que eu tô tentando quebrar a defesa dele, então eu tô piorando um pouco as peças dele. E aí, agora o bispo tá em defesa, pode levar um cheque, por exemplo. É uma posição que tem que ir aos poucos aqui, não tem jeito, não dá pra quebrar a posição de uma vez. Vamos jogar um H6, que eu posso ter um G5 às vezes, tentar criar uma debilidade a mais na posição. Essa é boa, né? Parece que eu tô passando a vez e na verdade eu tô passando a vez mesmo, né? Vamos lá, agora trazer o rei G7. Ele ameaçou aí o bispo por E6, que é a ideia dele. Se eu jogar rei F6, G4. Mas eu acho que agora é bom o rei F6. Porque se ele jogar o G4, eu dou um cheque em D3. E o G5 não é bem uma ameaça ainda. E tem o bispo D2 também. O bispo D2 parece um lance, né? O peão agora ficou fraco, peão de G. Vamos tentar pressionar esse peão, jogar um torre D3. Quando jogar o rei para... Tem que jogar rei F... Não, rei F2 leva bispo D4. E rei G1 leva bispo E1. E aí eu ameaço G3 e ameaço bispo B3. Bom, olha lá, ó, dica prática para você, que é a seguinte: quando o teu adversário está se defendendo numa posição como essa, ele não tem contra-jogo nenhum, a posição é muito difícil de jogar de brancas. É muito difícil você defender, porque você tem que fazer um lance que não piore a sua posição. E é difícil quando você está numa posição ali inferior, você quer fazer um lance ativo, quer criar alguma ameaça, mas a única forma de resistir é você ficar parado. E é muito difícil ficar parado. Por isso que muitas vezes o lado que está com vantagem material, igual é o meu caso aqui, ele tem que ir só melhorando aos pouquinhos a posição, criando mais uma ameaça de um lado, mais uma ameaça de um outro, porque chega um momento que o teu adversário ele acaba colapsando sozinho. Por exemplo, aqui no momento que ele faz H4, foi um momento que ele colapsou sozinho, porque agora ele leva um cheque e cai o bispo inteiro. Mas se ele levasse o rei para G2, também estava perdido, porque ia levar bispo E1 e ele criou a debilidade, que é o peão de G3. Esse que é o problema aqui da posição. Vamos lá, vamos ver o que rolou aqui nessa posição. Vamos ver como que tá a precisão aqui dessa partida. E olha só, se você gostou dessa variante, a defesa Grunfeld, eu tenho um curso lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de xadrez, e lá você pode aprender exatamente como jogar essa abertura dentro do nosso acervo de aberturas da Chessflix, onde você encontra ali dezenas de cursos sobre as principais aberturas e defesas. Você vai encontrar o meu curso sobre a defesa Grunfeld, que é a minha defesa favorita contra o peão dama, é uma das defesas que eu sou especialista. Tenho certeza que você vai conseguir jogar muito bem essas posições. Para entrar para o Chessflix, o link está na descrição aqui do vídeo. E aproveita que esse mês é o mês de aniversário da Chessflix, você pode entrar com uma condição especial, fazendo parte da nossa lista de espera, beleza? Bom, e bora lá ver o que rolou nessa nossa partida. Eu vou colocar aqui na revisão. Então ele deu aqui 84 de precisão para o meu adversário, 89,6 para mim. Defesa Grunfeld, jogamos ali o D5, ele sacrificou um peão, jogou mal a abertura, ficou muito passivo. O E3 é um lance muito passivo. Se vai sacrificar o peão assim, tem que jogar com E4 mesmo, tem que tentar jogar de uma forma bem mais ativa. Simplifiquei bastante. E aí, A5 é um lance bom mesmo, olha só. Ele jogou dama B4, D5 tinha que ser jogado. E A5 é o lance. A dama veio para C5, tinha que tomar em B7. É que assim, os temas de Grunfeld se repetem muito. Então, para o cara que é jogador de Grunfeld, já viu muitas partidas de Grunfeld, já jogou bastante, são lances naturais. Igual o A5 é um lance bem natural de ser feito. Ah, tinha torre por C3 direto? Olha só. Eu joguei na preguiça ali o cavalo G4, que já é muito bom também. Acaba ganhando os dois peões. Mas no computador acho que o outro lance ali era mais preciso. Bom, e aí depois, finalzinho, dois peões a mais. Apesar de ele ter criado ali uma resistência ali, a posição ela acaba caindo. Não tem como defender essa posição. Bom, mas é isso então, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.